Muito bom dia para todos vocês. Bom dia, pastor Luciano. Bom dia, professor Carlos. Agradeço mais uma vez a Deus por ter vida e saúde para participar com vocês de uma semana tão especial como essa. Vocês estão vivendo nesta semana um movimento espiritual muito bonito. Acompanhei os pedidos todos, agradecimentos todos que vocês fizeram agora. Quero agradecer a irmã Santinha pela oração que fez, uma oração muito linda. Muito obrigado por interceder por mim também, irmã Santinha. Deus te abençoe, você e toda a sua família. A minha gratidão a vocês todos, porque vejo que vocês têm buscado a Deus pela manhã, têm colocado Deus em primeiro lugar. A Ele seja toda a glória, todo o louvor. Deixa eu fazer as menções necessárias. A Célia, é sempre bom ver você, Célia. Meu abraço para você, também para o Silvio, deve estar nas suas atividades. Ao Wilson também, Deus te abençoe, Wilson. Há 23 anos atrás, Célia, em 1997, eu fiz a minha primeira semana de mordomia cristã na Central do Guarujá. Vocês me convidaram para fazer aquilo e estou aí nessa estrada já há 23 anos. Depois entrei na área da mordomia cristã, jamais sonhei com isso, Deus tem conduzido. Agradeço à Central de Guarujá por ter me dado essa oportunidade. Eu nem fazia teologia ainda, há um ano antes de entrar no seminário teológico. Louvado seja Deus. Mordomia real a partir da adoração virtual. Gostei demais desse tema e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre mordomia cristã mesmo, né? Mordomia cristã é aquilo que você faz enquanto Jesus não vem. Eu tenho algumas definições a respeito do que seja mordomia cristã. Essa é uma delas. Mordomia cristã é aquilo que você faz enquanto Jesus não vem. Jesus subiu aos céus e Deus nos deu a promessa de que viria outra vez. Nós estamos aguardando isso já faz algum tempo. E não aguardar em ociosidade, não aguardar simplesmente de braços cruzados, esperando que ocorra aquele grande evento, mas aguardar com uma função, aguardar com um propósito, aguardar desenvolvendo algumas coisas enquanto ele não vem. Isso é mordomia cristã, aquilo que você faz enquanto ele não vem. Inclusive, o texto que vamos ler juntos nessa manhã fala a respeito disso. Mordomia cristã é adoração, acima de tudo, né? Você devotar tudo que você tem e é aos pés do Senhor Jesus em adoração. Mordomia cristã é isso. Mordomia cristã é fidelidade, é um sinônimo da mordomia cristã, a palavra fidelidade. Fidelidade é justamente a característica principal da bússola. A bússola sempre aponta ao polo, independente das circunstâncias. Se tem tempestade ou se tem bonança, a bússola aponta ao polo. Isso é fidelidade, característica da bússola. Então, nós buscamos um tipo de mordomia que seja fiel a Deus em toda e qualquer circunstância. Nós buscamos a experiência de Jó. E eu vi vocês colocando aqui muitos pedidos, situações delicadas, situações de saúde bem delicadas, alguns necessitando de ter um emprego, ter o seu sustento, a obtenção do pão de cada dia. E Deus é poderoso para nos entregar tudo isso conforme a sua vontade. Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Nós buscamos esse tipo de mordomia que vai estar do lado de Deus em qualquer circunstância. Se está bem, está com saúde, se o sol está brilhando ao lado de Deus. Se não está bem, se não está com saúde, se tem nuvens escuras, permanecer do lado de Deus. Esse é o tipo de mordomia que buscamos, fidelidade. Então, nós vamos meditar num texto nesta manhã que fala da nossa responsabilidade diante de Deus enquanto mordomos. Mais uma definição para vocês que eu gosto: mordomia cristã é a administração da vida. Mordomia cristã é essa seção da igreja que cuida de todos os aspectos da vida do cristão, todos os aspectos da vida do adventista. Por isso que eu gosto dessa área da mordomia cristã. Não existe nada em que a mordomia cristã não toque, não participe, não faça parte. E eu gosto dessa definição. O que é a mordomia cristã? É administrar a vida para a glória de Deus. E o texto nos fala disso. Bom, deixa eu orar mais uma vez com vocês. Vocês estão conosco aqui presencialmente nesta sala de Zoom, central de Recife e demais outras igrejas que se fazem representar aqui. Muitas famílias, estou vendo casais aqui na tela, muitos amigos. E vocês que estão conosco no YouTube da Central de Recife,
Que Deus te abençoe, que Deus te conduza. Vamos orar a Deus para esse estudo. Maravilhoso, Pai. A tua palavra está aqui aberta em nossas mãos. Fala ao nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dá entendimento neste novo dia. Nos permita viver em tua presença, na luz da tua palavra. Oramos por Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 25, meus queridos. A partir do versículo 14, a parábola dos talentos. Nós conhecemos muito esse texto, já lemos bastante, já ouvimos alguns sermões a respeito dele. Deixa eu meditar com vocês nesses minutos que a gente tem neste texto. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14. Pois será como um homem, o reino do céu será assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bom, servo bom e fiel, parabéns. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, eu tive medo, escondi na terra o teu talento, eis aqui o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpri, então, pelo menos, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira, pois, o que tem o talento e dai ao que tem 10. Porque todo ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo inútil, vamos fazer assim: lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nós já ouvimos muito sobre essa parábola. Mordomia cristã é a administração da vida. Nós somos chamados nessa manhã a meditar a respeito disso. Alguns talentos, alguns dons que Deus, alguns recursos que Deus coloca em nossas mãos para que possamos administrar de modo fiel. Mordomia cristã tem a ver com senhorio, é outra definição. O que é mordomia cristã? Mordomia cristã é viver debaixo do senhorio de Deus, é viver debaixo do reino de Deus, é ser súdito do reino de Deus. Então, assim, Deus é Senhor, ele tem direitos. Nós somos servos, temos responsabilidades. Não, mas pastor, então assim não vale a pena. Eu tenho só responsabilidades, é isso que eu ganho quando eu estou debaixo do senhorio de Deus, é isso que é a mordomia cristã, responsabilidades, 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 responsabilidade compartilhada com Deus, responsabilidade privilegiada. E Deus é dono de tudo, poderia governar o universo, governar o planeta Terra, sem o nosso auxílio, sem a nossa participação, mas ele pede que participemos junto com ele. É uma responsabilidade compartilhada e cheia de privilégios. Deus tem direitos, nós temos responsabilidades. Essas responsabilidades são, por si só, uma bênção. Participar do reino de Deus, comungar com ele e trabalhar para que o reino de Deus cresça aqui nessa terra. Isso é mordomia cristã. Tudo pertence a Deus, como está no texto, esse Senhor saiu e derramou os seus bens na mão daqueles 3 servos, a um 5, a outro 2, a um deu 1 talento. Tudo é de Deus e nós somos chamados a desenvolver esse tudo para a glória do nome dele. É uma graça maravilhosa poder receber recursos da mão do Senhor, receber dons e talentos da mão do Senhor e desenvolver esses dons. É de graça para nós, mas teve um alto custo
no sangue de Jesus. Nós temos vida, saúde e outros. Eu vou citar para vocês 6 talentos, 6 dons que Deus nos dá para nós administrarmos nessa manhã. Todos eles só são possíveis termos recebido porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Deus nos deu muitos talentos importantes para nós, dons e capacidades, habilidades para nós administrarmos pela glória dele. E eu louvo ao Senhor por isso. Você já ouviu diversas explicações sobre essa parábola dos talentos e eu não vou cansar vocês com as definições, só vou deixar uma que você já ouviu também, já conhece. 5 talentos era o equivalente a 100 anos de trabalho, não era uma coisa pequena. Você está falando de 5, cabe em uma mão 5. Não era uma pouca monta, não, era muita coisa. 5 talentos equivalia a 100 anos de trabalho. 2 talentos podia equivaler a 40 anos de trabalho. E 1 talento equivalia a 20 anos de trabalho. Então, muita coisa o Senhor colocou nas mãos daqueles servos. Cada um deles deveria desenvolver aquele recurso com sabedoria, porque era um montante, era um capital elevado, era uma soma considerável, mesmo que receber 1 talento. Então, Deus nos dá dons variados, e ninguém pode dizer que não tem nenhum. E todos temos ao menos um, e esse um é valioso, e deve ser considerado, deve ser levado a sério. 6 dons que Deus nos dá para nós meditarmos nessa manhã. Deus nos dá o tempo, Deus nos dá as palavras, Deus nos dá a influência, Deus nos dá o dinheiro, propriamente dito, Deus nos dá oportunidades, Deus nos dá saúde. Vamos caminhar por esses dons, por essas capacidades que Deus nos dá. E como temos desenvolvido estas coisas para a glória de Deus, se temos feito isso ou se não temos feito isto. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, diz o salmista, Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Primeira capacidade que Deus coloca em nossas mãos, primeiro talento, recurso, capital que ele coloca em nossas mãos para administrar é o tempo. Deixa eu falar um pouquinho do tempo com vocês. A administração do tempo é fundamental para vivermos aqui de maneira a ser dito, eles são realmente mordomos fiéis, são realmente servos de Deus. Mordomia cristã tem a ver com o modo como cuidamos do tempo. Dos talentos que Deus coloca em nossas mãos, o tempo é o melhor apreciado. Todo mundo gosta de receber tempo, mas nem todos sabem apreciar esse tempo que lhe é concedido. Desperdiçar tempo é desperdiçar vida, desperdiçar tempo é desperdiçar dinheiro. Agora, o tempo vale mais do que dinheiro. Se você perder dinheiro, poderá recuperar, mas se você perder tempo, já foi. O minuto passado não volta mais. Esse capital precioso de 24 horas a cada dia que ele coloca em nossas mãos deve ser seriamente observado e considerado. Um jornalista num campo de guerra perguntou a um soldado: se você pudesse fazer um pedido, qual pedido faria? E o soldado lhe disse no campo de batalha: eu pediria o dia de amanhã. É exatamente isso, nós só temos o hoje, por isso é importante observar bem essas 24 horas que Deus coloca em nossas mãos. O sábado, que é o tempo de Deus, é uma prova para nós. Você quer saber se está cuidando bem do seu tempo, 6 dias da semana? Observa como você está cuidando do sábado. Se você cuida bem do tempo de Deus, aquelas 24 horas sagradas, você vai cuidar bem dessas 6 outros períodos de 24 horas, de domingo a sexta, que Deus nos entrega. O contrário também é verdadeiro. Se você cuida bem dos 6 dias da semana, essas 24 horas em 6 dias, você vai cuidar bem também do dia de Deus. O sábado é um sinal para nós. A administração do tempo é uma alta responsabilidade. O que fazemos com isso? Você sabe uma frase que conspira contra a mordomia cristã? Quando você diz, eu não tenho tempo. Se você disser que não tem tempo, você é como o servo da parábola infiel que escondeu o talento, porque Deus deu tempo para cada um de nós. Jamais devemos dizer, eu não tenho tempo. Eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho tempo. Como não tem tempo? Se Deus colocou o tempo e entregou nas nossas mãos. Falar que não tem tempo é conspirar contra a mordomia cristã, é dizer que não está sendo um servo fiel.
É preciso colocar cada coisa no seu devido lugar para que possamos administrar o tempo de forma consciente. Agora, vamos lá, meus queridos irmãos, vamos lá, queridos amigos. Eu queria que você refletisse em algumas formas negativas de administrar o tempo. Pensa aí, como é que eu posso usar o tempo de forma negativa? Tá? Diversas maneiras podemos usar o tempo de forma negativa. E como podemos usar o tempo de forma positiva? Vamos lá. Todo dia você levanta, eu gosto de entender assim, Deus coloca em nossas mãos as bolas da vida. Imagine que você é aquele garoto que fica no sinal, no semáforo ali, no farol, e você é um malabares, você é aquele que fica entretendo o pessoal que está aqui, para com o carro, com o sinal vermelho, você entretém com as bolas. Aí você tem pelo menos a bola da vida, a bola da família, a bola do trabalho, a bola da igreja, você tem a bola dos amigos, você tem a bola dos estudos. Você tem pelo menos 6 bolas. Você está no semáforo, no farol, e você joga para cima essas bolas e você passa o dia inteiro equilibrando essas bolas. O uso adequado do tempo é equilibrar as bolas da vida como um malabares. Você quer saber como equilibrar essas bolas? Família, saúde, trabalho, igreja, estudos, relacionamentos. Se você joga para cima, primeiro a bola de Deus. Deus em primeiro lugar. Você, um malabares, não joga 6 bolas para cima no farol. Se ele jogar 6 bolas para cima, não vai conseguir sustentá-las em suspensão. Primeiro ele tem que jogar uma. Ele joga uma, já viram? Daqui a pouco ele joga a segunda, já viram isso? Daqui a pouco ele joga a terceira, já viram? Ele vai jogando quarta, quinta, sexta, e elas vão girando de uma forma muito leve, muito bonita. A primeira bola que você deve jogar pela manhã é a bola de Deus. Deus em primeiro lugar. Se você fizer isso, vai conseguir equilibrar o tempo de modo adequado ao longo do dia, para todas as etapas da sua vida. A senhora White escreveu assim: o nosso tempo pertence a Deus. Eu estou lendo um texto muito lindo da senhora White. Nosso tempo pertence a Deus, em mordomia cristã. Cada momento é seu. Pesa sobre nós a solene obrigação de aproveitá-lo para sua glória. De nenhum outro talento que ele nos tenha dado requerirá mais estrita conta do que o nosso tempo. Pertence ao Senhor. Ele coloca em nossas mãos. O tempo é de Deus. Ele coloca em nossas mãos para que possamos geri-lo, possamos administrá-lo para a glória do nome dele. Então, esse é o primeiro talento a meditarmos juntos nessa manhã. Segundo talento para nós meditarmos juntos nessa manhã são as palavras. Deus nos dá as palavras como um dom, como um talento. Coloca em nossas mãos para que possamos ministrar nossas palavras para a glória dele. Modomia cristã tem a ver com o modo como tem a ver com o modo como você emite a palavra e tem a ver com o conteúdo da palavra, tá bom? A capacidade de expressar, a capacidade de comunicar é um talento, é um dom que Deus nos dá. Como temos desenvolvido para a glória dele? Palavras, uma vez ditas, não podem ser recolhidas. Palavras são como aves. Uma vez que você soltou da gaiola, já era. Não vai conseguir recolher. Elas voam. Por isso, cuidar com o que vamos falar. Com nossas palavras podemos edificar. Com nossas palavras podemos derrubar. Nossas palavras curam, têm poder de cura. Nossas palavras têm poder de matar, têm poder de destruir, têm poder de ferir. É um talento, é um dom precioso que o Senhor coloca em nossas mãos e ausenta-se do país e espera que façamos uso adequado disso, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. As palavras são emitidas como produto do pensamento. Qual que é o pensamento? Um pensamento santificado só pode ser se estiver firmado na palavra de Deus, na vontade de Deus a cada dia em nossa vida. Queridos irmãos, deixa eu fazer um pedido para vocês. Não proclamemos nossa própria ignorância. Alguns proclamam sua ignorância com os lábios quando dizem, eu falo mesmo. Porque comigo é assim, quando eu me esparramo, ninguém me ajunta. Porque eu tenho que falar, eu falo é na cara, eu falo é rasgado, eu falo é na lata. Isso é proclamar a sua própria ignorância. Nós somos cristãos, adventistas do sétimo dia, mordomos do Senhor. Não existe isso. De falar na cara, de falar na lata, de falar mesmo. Isso é proclamar a sua própria ignorância. A nossa razão deve ser santificada. Nossos pensamentos, nossa mente, nossas palavras devem ser pesadas em balança.
ao serem emitidas, porque uma vez faladas, não retornam mais. Deus nos deu o dom da fala para a glória dele. E alguns acabam proclamando sua ignorância. Lembra do verso: tolo, quando fica calado, passa por sábio. É melhor você ficar calado, passar por sábio, do que falar, 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 falar. Falar de modo impensado, ferir o coração de Deus, ferir pessoas. Você sabe que em Tiago, no capítulo 3, naquela epístola final de Tiago, capítulo 3, tem lá um capítulo inteiro que fala sobre o poder da língua. E lá você deve meditar naquilo. É uma coisinha pequena que bota fogo no mundo, não é? É assim a língua. É como o leme de um transatlântico. Um transatlântico é imenso e é guiado por um leme pequeno. Essa é a língua. É um órgão pequeno que guia o nosso corpo para a destruição ou não. O filósofo grego Ésopo tinha um servo que era cozinheiro. Uma vez ele perguntou para o seu servo: o que eu posso servir para um convidado que eu gosto muito? E o servo disse: sirva língua. Aí Ésopo perguntou: o que eu posso servir para um convidado não desejado, para alguém que eu não gosto, que vem na minha casa? E o servo cozinheiro disse: sirva língua também. Com a língua nós podemos agradar pessoas, com a língua nós podemos destruir pessoas. É uma coisa importante essa que está em nossas mãos. A senhora White escreveu: não deve pronunciar-se uma única palavra que desanime alguém, porque isso grava-se no coração de Cristo e agrada muito ao adversário. Parábolas de Jesus, página 530. Eu estou lendo aqui uma versão em espanhol, meus queridos amigos, citando para vocês um texto em espanhol. Nossas palavras têm seu peso na decisão de nosso destino para a graça ou para a desgraça, viu? Nossas palavras pesam no resultado final, onde passaremos a eternidade, para bênção ou maldição. Nós podemos olvidá-las, desconsiderá-las, mas elas vão testificar a nosso favor. As palavras testificarão a nosso favor ou contra nós no dia do juízo, e nós devemos prestar atenção com relação a isso. Administradores da influência, meus queridos, já falei do tempo, já falei das palavras. Eu estou dizendo, o homem azentou-se o seu país, colocou dons nas mãos dos seus servos, esperava que eles desenvolvessem esses dons. Já falei do tempo, já falei das palavras, agora falo da influência, porque vamos viver um novo dia, é preciso cuidar da nossa influência. Fica conosco aqui, você está no YouTube Central de Recife, está num bom lugar, num santo e bom lugar. Vem conosco. Administradores, a influência, terceiro dom que Deus coloca em nossas mãos, talento, capacidade, recurso que ele coloca em nossas mãos, a influência. A influência é de Deus. Ele nos dá como um recurso. Como estamos usando a nossa influência? Cada um de nós carrega uma influência, sabiam disso? Cada um de nós carrega uma influência. Cada um de nós, com o nosso ser, podemos atrair pessoas ou podemos repelir pessoas. Já viram isso? Olha, não fui com aquela pessoa, não bati com aquela pessoa, porque cada um carrega uma influência. Ou me agradei tanto dele, me agradei tanto dela, se à primeira vista começou a falar, eu me agradei, porque carregamos uma influência que Deus nos dá como um dom para afastar, para conduzir pessoas para Cristo por nosso intermédio. Nós somos influenciados e influenciamos pessoas constantemente. A influência, eu vou dar para vocês um sinônimo. A influência é como uma pedra que você joga na água. Já viram? Você joga uma pedra na água, ela forma um ciclo pequeno. Esse ciclo vai se transformando em ondas maiores, 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 até tomar conta do lago todo. Assim é a nossa influência. As pessoas ao nosso redor, elas podem receber de nossa influência para bem ou para mal. Muito além do alcance, a senhora White escreveu, de nosso conhecimento ou domínio se estende sobre nós a influência como uma bênção ou como uma maldição, muito além do nosso alcance. As pessoas estão nos observando. Elas observam o modo como falamos, o modo como vestimos, o modo como comemos, o modo como agimos, como dons de Deus. Nós somos espetáculo ao mundo. Elas estão nos observando. A minha influência pode trazer pessoas para Cristo ou pode conspirar para a perdição delas. Testemunhar sempre, de vez em quando, falando. Você fala de vez em quando para Cristo, a favor de Cristo. Nem sempre você vai conseguir falar, mas você está sempre influenciando com a sua forma de agir.
Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 4, versículo 12, primeira carta dele: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão aos fiéis. Olha o pedido que Paulo fez para Timóteo. Timóteo, na igreja, torna-te padrão. Quer dizer, as pessoas vão te observar. Veja como você vai viver para a glória de Deus. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Um padrão para aqueles que estão ao nosso redor. Nossas palavras, nossos atos, nosso vestuário, nossa conduta, até a expressão do nosso rosto tem influência. Essa influência que a gente faz poderá se estender para a eternidade. O adventista, um rosto limpo, um rosto calmo, um rosto manso, um rosto como o de Moisés. Ele teve contato com Deus. Pela manhã, no seu devocional, você teve contato com Deus. Você subiu no monte, você desce do monte, seu rosto está brilhando, você vai viver a vida. As pessoas vão olhar para você. Lutas, angústias, dificuldades, perdas, não há quem não enfrente. Todos nós enfrentamos. O adventista enfrenta ou não, o adventista enfrenta de igual modo. Mas o nosso rosto deve transparecer ao longo do dia que nós estivemos na presença de Deus, que nós subimos no monte pela manhã. Nós estamos na perfeita paz do Senhor. A paz é a presença de Cristo em meio a toda e qualquer dificuldade. Não, paz não é ausência de problema, não é isso. Tá bom, meus queridos amigos? Quarto dom que Deus coloca em nossas mãos, o dinheiro. Deus nos dá o dinheiro como um dom, como um talento para que possamos administrar para Ele, um recurso que Deus nos coloca para administrarmos para a glória dele. Um homem ausentou do seu país, deu 5 para um, deu 2 para outro, deu 1 para o outro. Eu estou colocando esses talentos como habilidades que Deus nos dá e recursos. Mordomia cristã tem a ver com o modo como você gerencia os recursos materiais. Quem é um mordomo fiel é aquele que está administrando os recursos materiais para a glória do nome de Deus. Os recursos todos pertencem a Deus. O nosso dinheiro, eu preciso evitar falar o pronome pessoal nosso. Eu não posso usar esse pronome. O recurso, vou tirar o pronome. O recurso pertence a Deus. Eu não vou dizer o nosso recurso pertence a Deus. O recurso pertence a Deus. Como estamos usando? Para a glória dele ou não? A melhor forma de você usar o recurso que está em suas mãos, que é de Deus, para a glória dele, é devolver os dízimos e as ofertas. Quer uma prova de que a pessoa está usando bem os recursos, o dinheiro, o salário, o ganho? Quer uma prova? Ele devolve o dízimo e a oferta. Se a pessoa devolve o dízimo e a oferta, dá um bom sinal de que está cuidando bem do recurso que Deus coloca em suas mãos. Dízimos e ofertas são um sinal que administramos pela glória de Deus. E o que fica em nossa mão, hein? E o que fica em nossa mão? O que fica em nossa mão, os 90% que fica em nossa mão, eles pertencem a Deus de igual modo. Devemos usá-los com sabedoria. Que alimento eu compro com dinheiro que pertence a Deus? Né? Os 90% são de Deus, hein? 10% devolvo a ele em dízimos, e outro percentual devolvo em oferta. O que fica em nossas mãos continua sendo de Deus. Eu compro que comida com o dinheiro que é de Deus? Eu compro veneno para colocar em minha mesa ou na mesa dos meus filhos? Com que roupas eu compro com o dinheiro que é de Deus, hein? E para vestir o corpo que é de Deus? Que roupa que eu compro? Hã? Que tipo de veículo eu compro com o dinheiro que é de Deus? O que eu faço? Não existe decisão financeira que não seja decisão espiritual. Nada é mais espiritual do que comprar e vender, porque você vai usar recurso que é de Deus. A decisão de sair de férias com sua família é uma decisão espiritual. Você vai usar recurso que é de Deus. A decisão de comprar uma casa, de comprar um carro, de comprar uma roupa, de comprar comida, a decisão de comprar remédio, todas essas decisões são decisões espirituais, porque você está usando o dinheiro que é de Deus. Ah, mas eu já devolvi os 10% que é do Senhor e as percentual de oferta, eu posso fazer o que quero que está em nossas mãos. Não pode. É de Deus esse recurso. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Cuida daquilo que pertence ao Senhor. O que pertence ao Senhor, hein, pastor? 100% pertence ao Senhor. O que vai para a mão dele e o que fica em nossas mãos. Quando você entrega o dízimo, você reconhece: Deus está cuidando de mim. Deus me criou e me preserva a cada dia. Quando você entrega a oferta, você está dizendo: obrigado, Pai, por ter enviado Jesus para me salvar. O dízimo representa o Deus que me cria e que me conduz, me preserva. A oferta representa o Deus que me salva, que me dá a oportunidade de nova vida em Cristo Jesus. Dízimos e ofertas não tem a ver com dinheiro. Não.
Dízimos e ofertas tem a ver com testemunho. Você está testemunhando para o universo de que lado você está. Quando você, no sábado, vai à igreja, deposita na salva o seu dízimo, a sua oferta, você está dizendo para o universo de que lado você está. É um testemunho para o mundo. Tá certo, meus queridos amigos? Nós não vamos devolver, deixa eu fechar mais umas frases aqui para fechar esse tópico aqui do recurso, para a gente ir crescendo. Você não entrega dízimos e ofertas para manter a igreja de Deus, viu? Para manter a casa de Deus, para manter a obra de Deus. Quem mantém a obra é Ele. Você entrega dízimos e ofertas em adoração. Ah, tá aqui o dinheiro, pastor, para você comprar e fazer o que você precisa fazer para manter a igreja. Não, quem mantém a igreja é Deus. Ele pode fazer ser o nosso recurso. É um privilégio participar com Ele. Dízimos e ofertas eu entrego em adoração, em reconhecimento daquilo que Deus é. E Ele faz o que quiser com o recurso. Ele faz o que quiser. Eu entrego em adoração. Nós vamos prestar contas a Deus do uso do recurso, não é? Mas ninguém precisa ficar com medo. Se respeita a Deus, se tem responsabilidade diante de Deus, se é fiel diante de Deus, não precisa ficar com medo do dia do ajuste de contas, do dia de prestar contas. Quinto recurso que Deus coloca em nossas mãos. Quinto talento, quinto dom, quinta habilidade. Estou terminando já, hein, gente? São 7 já, são 6. Eu estou aqui no quinto já. Administradores das oportunidades. Eu falei do tempo, falei das palavras, não é? Já falei da influência, já falei do recurso, e agora eu falo das oportunidades. Um homem ausentou-se do seu país, chamou um servo, deu 5, chamou outro, deu 2, chamou um, deu mais um. Deus coloca recursos em nossas mãos e as oportunidades são dons, talentos. As oportunidades são um capital que Deus coloca em nossas mãos para que possamos desenvolver para a glória dele. Mordomia cristã tem a ver com o modo como você aproveita as oportunidades para testemunhar. Quem que é o servo fiel? É aquele a quem o Senhor achar fazendo exatamente o que pediu para ser feito, enquanto ele não estivesse. Jesus subiu aos céus e disse: eu lhes dou a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá, eu dou de modo diferente. Vão a todo mundo, preguem o evangelho. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Eu lhes dou poder para fazer isso. Então, o Senhor se ausentou e colocou em nossas mãos o evangelho para que nós possamos pregar. Deus nos dá pessoas, coisas e o evangelho. O mais importante são as pessoas. O mais importante é o evangelho. Tá muito trocado as coisas no atual momento. Deus nos dá pessoas e coisas. Alguns estão amando as coisas e gastando pessoas. Está errada essa ordem, hein? Nós devemos amar pessoas e cuidar das coisas, ou gastar as coisas. A gente não gasta a pessoa, a gente gasta coisas, a gente cuida de coisas, a gente ama pessoas. Agora, muita gente está apaixonada pelo recurso e está descartando pessoas. É uma ordem inadequada. Dos dons que Deus coloca em nossas mãos, pessoas, coisas, o evangelho, nada é maior do que o evangelho. O evangelho é um capital precioso que ele coloca em nossas mãos. Quem é o mordomo fiel? É o que pega o capital que é o evangelho, Bíblia, conhecimento do divino, e entrega para a salvação de outros que estão ao nosso redor. O Mar Vermelho e o Mar da Galileia e o Mar Morto estavam ali no entorno de Israel. O Mar Vermelho, o Mar Morto, o Mar da Galileia. O Mar Vermelho e o Mar da Galileia são vivos. Eles recebem água e dão água, recebem água e dão água. Esse é o sentido da vida. Receber e entregar, compartilhar o evangelho. O Mar Morto não só recebe, ele não deságua, ele não consegue ter vida em si mesmo. Alta salinidade, nada vive naquele ambiente. Algumas pessoas são assim, só recebem, se alimentam, nunca conseguem compartilhar. São mordomos infiéis. Deus nos salvou para a glória do seu santo nome, nos permitiu conhecer essa igreja, esse evangelho, essa palavra maravilhosa. Qual que é a vida que vale a pena ser vivida? É a vida que você gasta pregando o evangelho, compartilhando a palavra de Deus. Estudos bíblicos, está ministrando? Classes bíblicas, você participa?
pequenos grupos. Você faz parte? Você conduz, você dirige, você abre o seu lar para isso. Oração intercessora. 2021, temos 11 meses pela frente. Vou contar como se janeiro já tivesse acabado. Ainda não. Temos 11 meses pela frente, de fevereiro a dezembro. Tome a decisão de pregar o evangelho de alguma forma nesse ano. E Deus possa te usar. Administradores do corpo, meu amigo. Fechando aqui o nosso tema. 6 elementos, caminhamos juntos aqui nesta manhã. Falei com vocês dos dons e recursos que Deus coloca em nossas mãos. Falei para vocês do tempo, falei das palavras, falei da influência, falei para vocês do dinheiro, falei para vocês aqui agora há pouco das oportunidades. Olha só, a oportunidade ela é careca e ela não tem rabo, hein? Ela não tem cauda. A oportunidade ou você pega de frente ou ela passando já foi. Você não consegue pegar mais. A oportunidade não tem cabelo, não tem cauda. Você só pega de frente. Não deixa passar as oportunidades para evangelizar para Deus. Está na feira, está no mercado, está na escola, está no trabalho, está na rua, está em família. Evangelizar para Deus, trazer. Isso é um papel do mordomo fiel. Vamos fechar? Vamos falar administradores do corpo. Último recurso que Deus coloca em nossas mãos, último talento para esta perspectiva que Luiz apresenta. São variados os dons. O corpo humano pertence a Deus. Mordomia cristã é cuidar dele para a glória do teu santo nome. Deixa eu ler uns textos bíblicos. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Um homem ausentou-se do seu país, deixou dons com seus servos. Esperava que esses servos cuidassem desses dons e multiplicassem. Deus nos dá o corpo para usarmos para a glória dele. Para vivermos dentro desse corpo para a glória do Senhor. Sacrifício vivo, santo, agradável. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-se diante de Deus de modo aprovado. Você vai levar o seu corpo perante Deus em juízo. Como o fará? Cuida do corpo. Aceita a mensagem de saúde. Esse é o tópico final que eu apresento para vocês já já. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, Êxodo 15, versículo 26, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei aos egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu amo esse texto. As enfermidades que foram sobre o Egito não virão sobre ti. A partir de quando? A partir de que você observar os seus mandamentos, guardar os seus estatutos e obedecer à sua vontade. A mensagem de saúde tem a ver com obediência. A mensagem de saúde não tem a ver com cura, viu, gente? Aquele que observa a mensagem de saúde, que são os 8 remédios de Deus, eu vou apresentar para vocês aqui já já, ele o faz não para não ter um câncer. Não, ele faz porque Deus pediu para fazer. A mensagem de saúde tem a ver com obediência, não tem a ver com não ficar doente, não ter um câncer, não contrair a Covid. Não. Você observa a mensagem de saúde porque obedece, porque Deus diz para fazer assim. O vegetariano vai desenvolver o câncer em algum momento. Ele pode desenvolver, sabiam disso? O que não come carne pode desenvolver um câncer. Não se trata disso. Se trata de obedecer à vontade de Deus. Você pode ser um vegetariano estrito, obedecer à vontade do Senhor e desenvolver um câncer. Jó não ficou doente? Sim, ele ficou doente. Não estou falando de obedecer a Deus para ser curado. Eu estou falando de obedecer a Deus. Eu estou com Deus se eu estou doente, eu estou com Deus se eu estou são. Em todo e qualquer momento. Mensagem de saúde tem a ver com isso. Tá bom, queridos? Essa é a mensagem que Deus coloca em nossas mãos. Então você tem água pura, ar puro, luz solar, exercício físico, alimentação equilibrada, repouso, abstinência, confiança em Deus. Esses são os remédios de Deus. Como lembrete final, nessa conclusão, eu lhes dou 3 palavras, 3 palavrinhas para fecharmos. Cuidado com o excesso de sal,
cuidado com excesso de gordura, cuidado com excesso de açúcar. Esses 3 elementos provocam a síndrome metabólica. Colesterol elevado, triglicérides, pressão alta, diabetes, excesso de sal, excesso de gordura, excesso de açúcar. Se você puder eliminar esses elementos e colocar uma caminhada 3 vezes por semana, 45 minutos, você vai ganhar muito. Se você puder respirar de modo adequado, puder se expor à luz solar, se você puder ingerir água na medida adequada, você vai ganhar muito. Você vai obedecer à vontade de Deus e vai ter saúde. Mas não é saúde por saúde, tem a ver com obediência. Deus te abençoe e te guarde. Fechei aqui os 6 elementos. Administradores da vida, administradores dos recursos que Deus coloca em nossas mãos, a partir desses 6 itens. Então, eu vou fazer o apelo para vocês, que é o seguinte: você deseja, é sua decisão nesta manhã, cuidar do modo como você observa o tempo, prestar atenção como você emite as suas palavras, é seu desejo estar alerta quanto à sua influência, cuidar disso, você quer hoje levar a sério o modo como você administra os seus bens, seus recursos, quer ser fiel a Deus em dízimos e ofertas. Você deseja hoje aproveitar todas as oportunidades para testemunhar para a glória de Deus? Você quer hoje manter o seu corpo de modo saudável, como um testemunho ao universo de quem você serve? Você quer fazer isso? Tenho certeza que sim. Estou vendo aqui as manifestações. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe e te guarde. Viva este dia. A presença de Deus, mordomos fiéis, aqui da Central de Recife. Obrigado, pastor Luciano. Obrigado, professor Carlos. Obrigado, queridos amigos. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditar na Tua palavra. Naquele dia final queremos ouvir bem-estar, servo bom e fiel. Naquele dia não queremos ouvir lança fora nas trevas. Senhor, nós não queremos ranger os dentes, não. Queremos estar na glória, na Tua presença, felizes. Nos ensina a ser mordomos fiéis, a colocar em Tuas mãos tudo que Te pertence. Perdoa os nossos pecados. Abençoe os queridos irmãos nas suas ações hoje, nas suas atividades deste dia, desde agora até a noite. Abençoe o pastor Luciano, abençoe o professor Carlos. Nós oramos agradecidos por Jesus. Amém.